bom dia, bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos hoje iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos dando continuidade àquele tema Deus usa improváveis. Então não sai daí e já já estaremos de volta. E no programa de hoje, nós estamos aqui com elas, né? Nós vamos falar sobre os improváveis de Deus. Como Deus ama usar pessoas improváveis, pessoas que ninguém escolheria e Deus usa para fazer maravilhas. E hoje nós estamos aqui com elas, com a nossa querida Valéria Queiroz, que está aqui conosco nessa tarde. Também nós estamos aqui com a nossa querida Maísa, e nesta manhã, trazendo esse programa maravilhoso para vocês. E eu quero ler um texto com vocês, já nós iremos conversar sobre esse tema, né, Improváveis de Deus. E eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim: Gideão respondeu ao Senhor: como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém, glória a Deus. É interessante nesse texto que nós vamos falar, nós hoje vamos falar sobre Gideão, Valéria e Maísa, e nós vamos comentar, nós vamos falar, trazer para vocês como Deus escolhe pessoas e como Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria, como nós falamos aqui. Deus chega para Gideão, aqui nesse texto, e diz: Gideão, eu ouvi, né, eu vou parafrasear aqui, eu ouvi a oração do meu povo, do povo de Israel, e Gideão, você foi o escolhido para liderar essa batalha e eu vou, por causa da minha presença, eu vou lhe dar essa vitória. Você vai ser a pessoa que todo Israel vai proclamar e vai dizer: uau, foi Gideão que estava com todo aquele povo e venceu e libertou o povo de Israel. Agora eu quero trazer para você, e é isso que a gente vai comentar com elas, com Valéria e com Maísa, a resposta de Gideão, Valéria e Maísa. Gideão olha para Deus e diz assim: eu? Quantas vezes você já deve... Verdade. Será que você já disse isso para Deus? Senhor, eu que vou fazer isso? Eu que vou operar essa pessoa. Talvez você seja um médico e está dizendo: eu que vou operar, eu que vou tocar essa empresa, eu que vou pregar o evangelho naquela cidade. Senhor, foi o que Gideão disse. Aí ele disse: mas olha, Senhor, eu acho que o Senhor, eu vou parafrasear aqui, tá certo? Eu acho que o Senhor bateu na pessoa errada. Porque, olha o que ele fala: a minha família toda é a mais pobre de toda a tribo de Manassés. Ou seja, de toda a minha família, a minha casa é a mais pobre. Agora, Senhor, não é só isso não. Eu, da minha casa, sou o menor. Ou seja, eu acho que Gideão estava dizendo: eu sou aquele que pego no pesado. Eu não tenho estudo, talvez eu não tenha bagagem, não é? Bagagem intelectual para isso. Senhor, eu não acredito que sou eu. E ele faz até, inclusive, prova com Deus 2 vezes para Deus confirmar que era ele mesmo. Então, meninas, eu queria trazer para vocês isso porque como a gente muitas vezes pensa que é na nossa força, é a nossa capacidade que vai nos dar a certeza de que aquilo vai dar certo, não é? E não é a nossa capacidade, é Deus agindo em nós. Toda força vem do Senhor, toda a nossa força vem do Senhor. E é por isso que a gente não deve achar
que as batalhas que Deus coloca na nossa mão, a gente vai perder. Não, nós vamos ganhar todas elas. Porque é nessa unção que Deus vai dar. É na unção que Deus deu, porque tem um momento que o Espírito Santo entra em Gideão. E Gideão vai naquela força mesmo e vence do jeito que Deus falou. Então, assim, não é na nossa força, não é, Valéria? Não é, porque assim, até porque Deus nos conhece, né? Deus sabe da nossa capacidade, Deus conhece o nosso valor, conhece toda essa força. A gente é muitas vezes como ele estava numa situação como? Numa família onde era a família mais pobre daquela tribo. Isso. Né? Aquela família mais pobre, quer dizer, com menos recurso possível. E ele talvez fosse aquela pessoa que não tivesse estudo nenhum, nada, fosse aquela pessoa mais humilde, mais simples possível. Então, ele diz, como é que eu tenho essa capacidade? E normalmente a gente faz isso diante dessa sociedade que a gente vive. Como é que eu vou convencer as pessoas para lutarem junto comigo? Porque Deus manda, não é que ele vá, ele sabia que naquela época, quando as pessoas iam para a batalha, eles tinham que convocar, né? Os homens principalmente. Aí Gideão disse, e eles vão me ouvir? Não é? Foi até Maísa que falou, e se eles vão me ouvir, será que vai ser eu mesmo, Senhor? Eu vou ter autoridade para isso? Mas Deus é quem dá autoridade, não é? Porque a diferença foi no primeiro instante que o anjo encontrou-se com ele, né? Sim. Ele falou assim, Gideão, homem valoroso, porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Isso. Estava malhando trigo onde se pisa nas uvas. Isso. Porque o contexto é que o exército medianita não deixava nada para eles comerem, para ter nada. Então, ele tinha coragem, né? E Deus, o anjo foi bem claro, falou assim, homem corajoso, será que só ele tinha coragem naquele momento, naquele tempo? Né? E ele chegou e fez várias provas porque situação complicada. Ele sozinho, como vocês falaram, né? Que ele chegou, falou que não tinha força, que era o menor. E no contexto, na situação, era essa mesmo. Ele era o menor e não tinha o que fazer não. E como Deus, o Todo-Poderoso, Ele conhece nosso coração e Ele sabe a nossa capacidade. Isso. A gente, às vezes, não acha que podemos, né? Mas na força do Senhor, assim como o Gideão foi, nós podemos ir também. É verdade. E nós podemos ir para vencer, não é? O que você falou, Maísa, é perfeito, porque talvez Gideão dissesse assim, mas Senhor, como é que eu vou conseguir vencer uma batalha tão grande como essa? Ele olhou primeiro para o tamanho da batalha, não é? Quem não olharia, quem não olharia? Pois é, mas ele olhou, o que eu quero dizer, ele olhou para o tamanho da batalha e não para o tamanho do nosso Deus. Para o poder que o nosso Deus tem, porque se foi Deus que falou com você, que você vai vencer, e Ele não dá uma batalha na mão de alguém para que aquela pessoa não seja capaz ou tenha coragem para vencer, é porque se Deus colocou, é porque Deus realmente vai com você. E no final você vai ser vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Então, o que eu estava dizendo, Gideão, ele não olha para o poder de Deus. Inclusive, a primeira coisa, ele duvida, não é? Ele duvida do chamado, ele duvida, mesmo ouvindo Deus, ele duvida, será que foi comigo mesmo que o Senhor falou? Senhor, ele se achava tão fraco, né? Ele se achava tão fraco, tão incapaz. Ele se achava incapaz, né? Que ele ficou assim, não viu o poder de Deus, viu o quê? Viu a tamanho da fraqueza dele. Tamanho da fraqueza dele. Né? Depois aqui ele foi, você vê que ele vai fazendo a prova com Deus e Deus vai mostrando. Aí ele pede mais outra prova. Ele vai aumentando a fé. Para ir aumentando a fé e até para ele ter ele ter confiança nele, para ele passar confiança no povo, nos homens que iam ser dirigidos por ele, né? Deus fortaleceu a fé dele quando ele pediu as provas e Deus mostrava para ele que estava com ele, né? Então, assim, essa fé foi realmente aumentada, né? Ele recebeu esse ânimo, essa fé. E também eu vejo, Valéria e Maísa, que ele se sentia uma pessoa diminuída, ele se sentia aquela pessoa não somente incapaz, mas eu também vejo, por outro lado, que o próprio Deus falou com ele, que ele tinha coragem.
Ele era corajoso. Exatamente. Eu imagino que Deus estava analisando Gideão todos os dias da vida de Gideão. Porque Deus, quando escolhe alguém, Deus já analisou aquele alguém, né? E Deus já viu que você tem coragem. Deus já observou, vem observando a sua vida. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. E Deus tem visto a coragem que você tem. E sabe que Deus está dizendo para você que você só precisa disso, dessa coragem e usar a sua fé. Usar a sua fé e enfrentar essa batalha. Porque nessa batalha, Deus está com você e vai lhe fazer vencer. Porque... Não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, né? Porque foi o que Gideão fez. De imediato ele olhou para o que estava ao redor dele. Não tenho condições, a gente é muito pobre, eu não sou nada, mas é exatamente isso que você não deve fazer. Não olhe para essas circunstâncias que estão ao seu redor. Olhe que você tem um Deus poderoso e que está na frente e que você colocando o Senhor na frente, nós ficamos tão fortes que nós não temos nem noção de como nós ficamos fortes quando a gente bota o Senhor na frente. E foi o que Gideão fez. Foi o que Gideão fez. Gideão fez. E mais interessante também, Valéria e Maísa, é que ele precisou realmente enfrentar e acreditar e enfrentar toda aquela nação. Porque quantas pessoas, a gente não tem nem medo de dizer isso, quantas pessoas disseram para Gideão, Gideão, você acha que você está maluco? Você foi escolhido. Ele deve ter ouvido muitas palavras. Muitas palavras para tirar ele do propósito, do né? foco. Para tirar ele do plano de Deus. E Com é isso certeza. que acontece na nossa vida. Quantas pessoas que não vão acreditar que Deus chamou você ou que Deus nos chamou simplesmente porque está olhando o externo. Está Às olhando o vezes, que né? elas podem ver. Às não vezes é? até, Sandra, um concurso muito concorrido, e as pessoas dizem, você vai fazer esse concurso? Esse concurso não tem condições, é pra gente que estuda muito, olha, tem que ser não sei quanto tempo de vários cursos, não sei o quê, e a pessoa muitas vezes desiste. É verdade. Por quê? Né? Porque diz assim, é verdade, realmente, acho melhor não fazer não passo não. Então, não é dessa forma que você deve se comportar, porque quando a gente entra numa batalha, não é? Que Deus diz que está com você na batalha, vai aparecer muitas intervenções para querer tirar você do caminho e você desistir. Mas se você for até o fim, você vai vencer essa batalha, que foi o que Gideão fez. Exatamente. Né? Gideão acreditou, apesar de ele pedir prova para Deus, né? E nós somos humanos. E é claro que a gente precisa usar a nossa fé. Por isso que Gideão foi. Porque ele usou a sua fé. Mas apesar de ele ter pedido provas e provas para Deus, né? Ele creu, ele acreditou, porque ele foi. Foi linda a vitória. Se você for olhar o texto, você vai ver que praticamente Gideão não fez muita coisa. Foi. Todo o trabalho foi do Senhor. E tem um hino que diz que todo o trabalho é de Deus. Nós só precisamos obedecer e descansar, porque Deus, quando nos coloca uma batalha em nossas mãos, é porque Ele quer nos ver vencedor, porque Deus ama fazer o povo dele de vencedor. Nós já somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. Então, vocês estão vendo aí como é que está o clima do programa. Deus vai falar muito ainda ao teu coração, então não perde o próximo bloco. Nós já estamos encerrando esse bloco, mas já nós estamos aqui de volta, trazendo mais palavras para edificar a sua vida a respeito dos improváveis. Não sai daí.